Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Uma vez mais, bom dia, seja bem-vindo. Estamos a abrir o nosso espaço de conversa neste Bom Dia Cabo Verde e tal como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã, a nossa convidada, a escritora Rosário de Luz, lança este livro, apresenta hoje aqui na cidade da Praia o livro Manecas Santos, uma biografia de luta. A sessão está marcada para as 18 horas na Presidência da República. Rosário de Luz, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Este livro já foi apresentado lá em Portugal, na Guiné-Bissau, agora aqui em Cabo Verde. Nós não estamos perante um livro de memórias de Manecas Santos. Já agora, como é que surgiu esta ideia de escrever um livro sobre um guerrilheiro, um combatente da liberdade da pátria, também teu tio, Manecas Santos? Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Como é que essa ideia surgiu? Como disseste, o meu Manecas Santos é meu tio, ele é o irmão mais novo da minha mãe. E é um tio muito próximo, nós sempre fomos muito próximos, a família sempre se viu ao longo dos anos. E o que acontece é que a sua história é uma história de família. É uma história que circulava na família, que ele me contava a mim, aos meus primos, e etc. E à medida que eu fui crescendo e que eu fui adquirindo, digamos, alguma maturidade política, eu comecei a ver todos os contornos dessa história, eu comecei a abordar essa história, não só a história do meu tio, mas a história do meu pai, a história da minha mãe, da minha avó, que teve todos os filhos de alguma forma envolvida e ela própria no movimento clandestino de libertação. Portanto, são histórias de família. E um belo dia nós conversávamos e ele disse, há coisas, conversávamos especificamente sobre o presente da Guiné-Bissau. E ele disse que há coisas que nós temos que escrever para não se perderem. Eu disse, vamos. Eu comecei a fazer as entrevistas. Mas neste momento, quantos anos é que tem? Isto aconteceu em finais de 2022, a decisão. Mas mesmo nos últimos dias de dezembro, nas festas. Em janeiro de 2023, portanto, há exatamente 2 anos atrás, começou o processo das entrevistas. O livro é baseado nas entrevistas que eu fiz, com um grande corpo de entrevistas que eu fiz com o meu tio, algumas por parte dessas entrevistas por iniciativa dele. Havia coisas que ele me queria dizer. Outra parte, a outra metade, por iniciativa minha. Tu dizes-me o que eu quero saber. Há uma coisa que eu gostaria aqui de frisar. A autoria é minha e isso significa a coragem da parte do biografado, porque o que ele fez na realidade é dizer, eu não quero, aqui estão os factos, aqui está a informação que eu te dou, eu não quero ter qualquer controle sobre a forma como tu enquadras e apresentas essa informação. Portanto, o enquadramento da informação é meu e isso evidencia uma coragem enorme da parte de quem está a ser biografado, porque ele tem tanta segurança no seu percurso que ele está disposto a não ter nada a ver com o enquadramento. Que todos preservam esse enquadramento. E olha que não é toda a gente que aceita isso, não é? Há casos em que quem está a escrever a biografia, no caso o autor, vai partilhando aquilo que vai escrevendo, digamos, com o seu entrevistado. Eu partilhava. Mas ele pode dizer, mas esta parte, se calhar... A autoria é minha. Por um lado, eu não estou a biografar um inimigo, eu estou a biografar uma pessoa claro, muito querida, pela qual eu tenho o maior respeito, e ele está perfeitamente seguro desse respeito. Portanto, da parte dele, a coragem é no sentido de há determinadas coisas. As narrativas são muito poderosas. Normalmente os interesses de uma determinada clique depende precisamente da narrativa como eles contam. O Partido da Independência, os pais da democracia, etc. Portanto, todo o poder político assenta o seu poder numa narrativa, numa determinada concepção muito interesseira e distorcida da história, porque é distorcida segundo os seus interesses. Este livro não faz isso. E só por não fazer isso, só por contar uma versão despudorada, absolutamente não filtrada daquilo que aconteceu e de erros que foram cometidos, o seu tom vai incomodar muita gente de vários setores da sociedade cujo poder depende de uma determinada narrativa que um livro de uma figura tanto de proa como Manecas Santos simplesmente não corrobora. Portanto, eu estou ansiosa precisamente por esse debate que o livro vai lançar. As pessoas dizem, é uma homenagem. Isto não é uma homenagem. Isto é um testemunho da parte de um homem que viveu uma vida absolutamente inacreditável e
um lançamento do debate social para que as outras forças também ofereçam os seus contraditórios. A minha pergunta há instantes era precisamente nesse sentido, tendo em conta, digamos, esse grau de parentesco, essa proximidade familiar, se foi fácil, enquanto autora, que está precisamente a fazer essa biografia de alguém que é próximo, que é o teu tio, se foi fácil esse distanciamento crítico que deve existir nesse tipo de trabalho. Ok, meia brincadeira, eu e o meu tio brincamos que, tal como Cabral, nós os dois somos virginianos. Eu nasci 25 de agosto e ele é 30 de agosto. E o que isso significa para nós, essa brincadeira significa, é que nós não misturamos querer com saber, nós não misturamos emoções com aquilo que é. Eu sempre, nas análises políticas que eu faço, eu tenho o exercício constante de separar aquilo que eu acho daquilo que eu quero. Portanto, eu posso querer muito que determinado candidato em algum sítio ganhe, porque ele é que vai, Lula, proteger a Amazónia. Mas aquilo que eu quero e aquilo que eu acho têm que ser separados. Portanto, esta abordagem é parte daquilo que aconteceu. Não me causou nenhuma dificuldade separar a pessoa do tio, o biografado do tio. Tanto como a ele não lhe causou nenhuma dificuldade olhar objetivamente para o seu passado. Aconteceu muitas vezes que na nossa discussão ele teve um novo insight sobre esse passado, e esse insight foi parar ao livro, porque as coisas, o homem ainda está vivo, eu estou aqui, as nossas conversas não começaram com este livro e não terminaram com este livro. Portanto, o que nós temos aqui é um exercício de um testemunho que é valioso, não pela vaidade do homem, mas pelo nível ao qual esse homem se cruzou com a história. E o que nós podemos conhecer da história dos nossos países, Guiné-Bissau e Cabo Verde, através do seu percurso. Portanto, essa separação foi quase que natural. Nós estamos precisamente no ano dos 50 anos da independência de Cabo Verde. É um resgatar, digamos, da nossa história coletiva de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, muita discussão sobre este percurso. Há ainda, digamos, vários aspectos que os cabo-verdianos não conhecem dessa história da libertação nacional, da independência, e dizes que esse livro, essa obra, acaba por iluminar, digamos, um bom percurso desta luta e desta história. Que elementos, digamos, novos Manecas Santos acaba por trazer aqui à colação para nos ajudar já agora a entender todo esse percurso? Há exemplos de como é que a sua história foi vivida. Dou-te um exemplo simples. Quando Amílcar Cabral foi assassinado, Manecas Santos encontrava-se na Crimeia num treino de armas antiaéreas, a liderar uma equipa que viria a ser o decisor da guerra, que está no livro, que era o poder antiaéreo que o PAIGC adquiriu em 72, 73. E uma das coisas que ele conta é como é que eles receberam a notícia da morte de Cabral, antes de redes sociais, antes do Facebook, não havia nada disso. De um sítio isolado como a Crimeia na época, politicamente isolado como a Crimeia na época. Portanto, por um lado, tu tens essa versão muito subjetiva da história. Quando eles voltaram para Conakry, depois para cada um para a frente em que estava acantonado, com o treino e as armas antiaéreas, eles encontraram uma situação saneada, mas que tinha sido absolutamente caótica, que foi o apontar de dedos violento que aconteceu depois do assassinato de Amílcar Cabral em 73 em Conakry. Portanto, há essa parte que para mim é literária, é dar a oportunidade de ver acontecimentos e eventos na história através dos olhos de quem lá esteve. Isso é valioso. Já agora, como é que receberam essa notícia? Qual foi a reação? Tu não vais pôr aqui a dar spoilers. As pessoas vão ter que ler o livro. Mas eu digo-te só isso. Eram 200 homens, jovens guerrilheiros, que são os mais idealistas possíveis. E de repente, a pessoa que te está a levar a luta a bom termo é eliminada. O que é que tu sentes? Portanto, são momentos de muita emoção, e esses momentos estão no livro. Estão no livro, por exemplo, as dificuldades enormes de passar de um militar experiente
aos 31 anos, comandante de 3.000 homens na frente norte, para um político júnior absolutamente inexperiente e à mercê dos jogos de poder do partido na época. Portanto, o que eu tentei fazer foi misturar o subjetivo e literário com o histórico e objetivo. E ter uma narrativa que abrange essas duas vertentes. Desse narrativo literário, por exemplo, a narrativa, apesar da minha autoria, a narrativa está na primeira pessoa. Porquê? É uma opção literária para as pessoas terem sempre presente que o que elas estão a ver é informação que foi autorada por uma pessoa, mas completamente na subjetividade, segundo a subjetividade do biografado. Há uma exceção, que é a introdução. A introdução é um prólogo, que é um ensaio escrito por mim, onde eu explico o porquê deste livro, o que é que ele pretende conseguir. Há muita coisa que foi lançada este ano, centenário de Amílcar Cabral, como tu disseste, em 24, e agora 50 anos da independência, e o que vai acontecer é que a intensidade da distorção da história vai aumentar. Já começou, não é? Já começou. Uns vão dizer, fomos heróis e nunca cometemos erros. Os outros vão dizer, os heróis somos nós, vocês foram ditadores sanguinários. E isso vai fazer um barulho terrível. E esse barulho, nós não podemos esperar que ele não exista. Há países, Irão, Índia, Alemanha, onde a história de há 1000 anos atrás ainda está a ser debatida segundo interesses políticos. Portanto, nós não podemos esperar que em 50 anos nós vamos sanear tudo aquilo que é a abordagem da nossa história. Não. O debate vai continuar a ser ridículo a muitos níveis. As pessoas vão continuar a dizer asneiras que lhes vão interessar. No meio disso tudo, quem tem a mente clara e um coração limpo e vontade de resgatar a nossa real história tem que publicar a sua opinião, digamos assim. E é essa a intenção do livro. Portanto, é um livro que também dá o seu contributo e que lança um olhar, como tu dizes, honesto e descomprometido sobre os eventos que moldaram Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Há também um elemento nessa história de que se fala pouco. Bom, já falamos aqui na questão do assassinato de Amílcar Cabral e que tem que ver com a unidade de Guiné-Cabo Verde e que sustentou durante anos essa estratégia, digamos, de libertação dessas duas pátrias. O Manecas Santos aborda esse aspecto? Absolutamente. Aliás, é de forma, aquilo que tu acabaste de dizer, o assassinato de Cabral, a unidade, as questões da cabo-verdianidade e da unidade, do projeto de unidade, são abordados de forma central. Precisamente porque foram centrais para as duas nacionalidades, para a luta de libertação nacional e para as duas nacionalidades. Essa é precisamente a parte da unidade, a parte do assassinato de Cabral, são precisamente dois dos temas que são mais politizados, que são mais distorcidos de acordo com os interesses desta ou daquele grupinho. E neste livro são abordados com muita frontalidade. Mais uma vez, o protagonista, o biografado, estava na Crimeia e só voltou um mês e tal depois. Só voltou cerca já depois de 2 da purga. Exato. Portanto, ele não pode pontificar sobre o que aconteceu e o que terá acontecido e não sei o quê. Mas o clima que perdurou, a confusão, o caos que perdurou, as acusações e as punições. Exato. Acusações de traição. Coisas que nunca foram saneadas. E essas coisas são muito camufladas de acordo com interesses políticos, tanto de um lado como do outro. Aqui elas são oferecidas de forma simples. Mais uma vez, eu recuso-me a dar spoilers, porque eu acho que essa história, a minha ambição pessoal, então, enquanto quem escreveu, é que as pessoas tenham prazer em ler, que não seja mais um tratado seco de banalidades que foram ditas ao longo de uma vida inteira para satisfazer esta ou aquela narrativa, que não seja uma preservação de linguagens pessoais, mas uma história que é fixe de ler, onde tu sentes nas tuas costas o peso que os guerrilheiros tiveram que carregar a pé, atravessando todo o país, por exemplo, onde tu sentes a lama nas botas das pessoas e como é que as estruturas locais funcionavam, o que é que era viver no mato, etc. E assim por diante. Portanto, eu espero que o prazer, que enquanto
a intenção seja séria, seja histórica, seja objetiva, através de uma subjetividade, mas eu quero que o prazer seja literário. Essa é a minha ambição e isso é que eu espero que aconteça. E fica claro para quem vai ler a obra, de facto, desse contributo dos guerrilheiros, dos combatentes cabo-verdianos. Às vezes há uma ideia até de menorizar essa participação dos cabo-verdianos na luta para a independência nacional, desse registro, dessa interação com Manecas Santos. Sentes que, de facto, os cabo-verdianos tiveram um papel determinante no desfecho da luta? Não só indivíduos cabo-verdianos, como Manecas Santos, como Júlio Carvalho, como tantos dos comandantes, que lá está, uma das questões que é tratada no livro é o acesso à educação nas diferentes colónias. O acesso cabo-verdiano, não havia barreiras legais, barreiras é económica. Tu só não mandavas os teus filhos estudar no Liceu de São Vicente se tu não tivesses meios para isso. Na Guiné-Bissau, nas colónias continentais como Guiné, Moçambique e Angola, havia o estatuto do indígena e o acesso à escolaridade formal era baixíssimo, na ordem do 1%. Portanto, isso refletia-se na capacitação intelectual, não só dos professores, mas de uma camada de burocratas, técnicos e comandantes dentro do PAIGC. Ou seja, havia poucos cabo-verdianos, mas a maioria estava em posições de destaque. E foi um dos problemas, abertamente, que muitos esconderão e os outros exagerarão, foi um dos problemas que teve que ser gerido. Não foi uma coisa que determinou algum fim. Mas esta gestão da cabo-verdianidade e das unidades e das relações está de forma central no livro, porque ela é central para a história e nós temos que nos descomplexar. Nós temos que parar de sentir medo. Estão-me a acusar de anti-africano. Então eu não sou africano. Não, tu és um africano cabo-verdiano, que é muito diferente de ser um africano guineense. Mas nada da africanidade está aqui em questão, pelo simples facto de nós nos encontrarmos a 2 passos do continente e da nossa herança histórica estar toda ligada ao território da Guiné-Bissau pelos interesses dos portugueses na Guiné-Bissau. Vais ao Museu de Cacheu e a história da escravatura é contada com muito cabo-verdiano, com muito chefe escravocrata cabo-verdiano. Portanto, quando nós falamos da nossa história, não importa dizer, somos todos despendentes de escravo, importa dizer que nós também fomos traficantes e isso deixou consequências nas nossas relações com o continente. Nós é que fomos os burocratas. Na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique. Porquê? Porque tínhamos acesso ao ensino e eles não. Por isso, esta relação de poder, que é uma relação de poder, deixa consequências. E essas consequências têm que ser discutidas abertamente, porque senão é como se tu fores ao médico e tens uma dor enorme e ele dá-te aspirina para dores de cabeça. Nós não podemos tratar a nossa história com essa leveza. Nós temos que esperar que os políticos vão fazer isso de acordo com os seus interesses. Mas nós... Com as narrativas. Exato. Gente de boa fé, gente como eu e tu, gente como Manecas Santos e tantos outros cabo-verdianos, tem que ter esse despir-se desses complexos e falar da nossa história abertamente. O que é que os cabo-verdianos pensam da unidade? O que é que eles pensam em relação aos homens do continente, como os militares do continente? Uma cena muito curta que é tratada no livro é que o meu tio é clarinho. É um cabo-verdiano clarinho. Portanto, é aparentemente... É um brumédio. Exato, um brumédio. Numa época em que o interior da Guiné-Bissau não os via com frequência. E ele chega e integra-se perfeitamente no exército que é completamente dominado por guineenses em termos de massa e não tem nenhum problema. E casa-se com uma guineense e fica na Guiné e tem filhos na Guiné e convive lá durante toda a sua vida. Portanto, nós temos que perceber a sua cabo-verdianidade foi de facto um fator fundamental no seu percurso. Desde o início, só pelo facto de ele ter sido universitário e não um camponês guineense recrutado pelo PAIGC. Só isso, a cabo-verdianidade dá-lhe um percurso particular. Mas esse percurso tem que ser visto e as verdadeiras causas de fricção têm que ser vistas e analisadas por nós. Muito bem, e já agora, Rosário, como é que este livro, esta obra foi recebida na Guiné-Bissau durante, digamos, a sessão da apresentação?
A sessão de apresentação na Guiné-Bissau foi interessante, porque é que eu vi, nós já tivemos 2 apresentações. Na primeira esteve o Presidente da República de Cabo Verde, na segunda esteve o Presidente da República da Guiné-Bissau. Importa aqui fazer uma diferença radical entre as presenças dos dois. O nosso Presidente foi um príncipe, essa que é a verdade. Chegou, cumprimentou muito amavelmente e cordialmente o meu tio e a mim como autora, sentou-se como audiência e apenas conversou quando foi interpelado pela imprensa, que é natural, claro, o Presidente da República. Sim. E teve uma presença extremamente respeitosa, extremamente sutil, extremamente agradável. Exatamente o contrário aconteceu na Guiné-Bissau. O Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau achou por bem, de alguma forma, participar no evento. E não havia razões para isso. Para mim foi uma surpresa imensa, mas há determinadas ações, isto está amplamente documentado na comunicação social, e há determinadas coisas que a mim fazem entender que sim, nós criticamos muito o desenvolvimento, os percursos de Cabo Verde, a classe política, etc. Legitimamente, nós cidadãos, claro, é isso que estamos a fazer. Mas nós temos que ter sempre uma questão em mente, que é o seguinte: as nossas instituições podem até ser meio tortinhas, podem até funcionar mal, mas existem. Não há ninguém que queira um documento de cidadão que não tenha, que vá ao hospital e que não tenha algum tipo de interação, que muitas vezes dá errado, mas a instituição está lá e tu estás cá para entrevistar essas pessoas, etc. E assim por diante. Portanto, para mim não há nada mais importante para um país do que ter o seu parque institucional em plena funcionalidade. Nós temos isto e muitos países como a Guiné-Bissau não têm. As instituições lá não observam as suas missões. Não de forma meio torta e etc, como nós metemos somos nepotistas ao limite, metemos gente que é amiga do partido, que é amigo familiar na chefia de instituições que eles não deviam lá estar, mas a instituição não deixa de existir, não é destruída, não é danificada. E é isso que nós temos que perceber. Nós temos que manter sempre, a todo custo, essa saúde relativa a nível institucional. Estou curioso para saber o que é que aconteceu na cerimónia. Eu acho que eu vou deixar isso porque entende, eu estou aqui como representante de um esforço conjunto. Portanto, eu gostaria que tu nos abordasses, claro, isto, mas quando nós estivéssemos juntos no evento hoje à tarde, que vai ser eu e o biografado, onde ambos teremos as palavras e ambos poderemos responder essas coisas livremente, sem nos perturbar um ao outro. Portanto, já agora, o que é que esperas dessa cerimónia de hoje, a apresentação do livro aqui na cidade da Praia? Quem são os apresentadores? O que é que vai acontecer? A apresentação de hoje, eu não chamo lançamento porque o lançamento já foi feito. Não está no mercado de Cabo Verde ainda, mas houve a opção de fazer a apresentação deste livro em 4 cidades. Nas 4 cidades que importam para este livro. Então, o livro não vai estar disponível hoje? Não, irá estar disponível hoje, mas pela primeira vez. Sim. Vai estar aqui disponível pela primeira vez. Em Portugal, foi feita em Lisboa, em Bissau, obviamente, onde grande parte da ação, na Praia, que é a capital de Cabo Verde, nacionalidade de não só a biógrafa como o biografado, e o Mindelo, que é a origem da nossa família e onde o Manacas Santos nasceu, que é uma cidade que foi formativa para todo o seu percurso posterior. Portanto, o livro vai ser apresentado nessas 4 cidades, cada apresentação é diferente. Hoje, por exemplo, a apresentação vai ser a capital do país. Portanto, a grande massa de leitores está na Praia simplesmente porque a Praia tem 1/4 da população do país. Portanto, é importante que Cabo Verde esteja representado para nós. E, para além de Mindelo, obviamente teria que ser na Praia. Então, o que é que acontece? Hoje vamos ter 2 apresentadores, Iva Cabral e Redi Wilson Lima, que para nós representam 2 momentos completamente diferentes na história de Cabo Verde. 2 gerações. Iva Cabral é filha de Amílcar Cabral, por um lado, portanto ela tem uma história muito subjetiva também ligada a esta narrativa. Por outro lado, ela é muito amiga do teu Manacas, minha amiga também, e ela é historiadora. Portanto, os olhos dela, independentemente da sua ligação subjetiva, têm a capacitação de uma historiadora. O outro é sociólogo?
é sociólogo, Reddy Wilson Lima, muito mais jovem, da geração do meu irmão mais novo. Portanto, uma pessoa que é capaz de, não tendo vivido a independência, nem Conakry, nem de narrar de forma capacitada, de uma abordagem sociológica de o que é que aconteceu ao longo desses 50 anos para tornar-nos o que nós somos. O que é que aconteceu nesse governo que foi definido há 50 anos, por exemplo, para produzir o problema da violência urbana. Coisas aparentemente desconectadas, mas no fundo muito conectadas. Então, esses dois apresentadores, eu espero que deem uma visão de duas frentes, digamos assim, não só ao livro, mas ao seu contexto histórico. Muito bem, uma vez que traz um apresentador, digamos, com um olhar mais de atualidade, em Cabo Verde, este livro é apresentado precisamente no momento em que nós, 50 anos depois da independência, estamos a discutir se justifica um pedido de desculpas pelo regime que, digamos, foi instaurado em Cabo Verde depois da independência nacional. Tens acompanhado esse debate? Eu recuso-me a dar importância a esse debate. É uma coisa... Recuso-me. Desculpas. Tu pedes... Quem tu esperas desculpas é a gente que tu gostas. Eu espero pedir que me peçam desculpas quando me ofendem, à minha família e aos meus amigos. De resto, tu és um país, tu és racional. Nós não precisamos de pedidos de desculpas de Portugal nenhum. A Guiné-Bissau não negociou. Portugal nunca engoliu o PAIGC, porque o PAIGC não negociou a independência, declarou-a. Proclamou o Estado. Nós somos independentes de vocês. E depois disso, nós não viemos negociar a independência de Cabo Verde. Viemos discutir a agenda. Quando? Não é se. Nós temos que ter essa mesma independência de pensamento e parar de nos preocupar com os antigos colonizadores e a sua opinião e os seus pedidos de desculpa e o que eles acham de nós. Nós temos que olhar mais para dois sítios, nós mesmos e a nossa região. Nós temos que ver o que está a acontecer no Senegal, que um líder de muito disruptivo... Rosário, mas não é um pedido de desculpas dos colonizadores, é do regime de partido único que foi instaurado. Não. O pessoal não. O regime de partido único foi repressivo até a nível político, altamente repressivo a nível político, e há duas coisas que nós temos que ver posto isso, que é o nível de repressão. O pessoal quer um pedido de desculpas como se o regime de partido único em Cabo Verde fosse o regime de Bokassa, fosse o regime de Sékou Touré, fosse uma coisa que tivesse produzido, como na Guiné-Bissau, fileiras inteiras de mortes. O regime de partido único foi um reflexo da história e quase uma inevitabilidade, que é o que eu acho. Agora falamos da democratização, uma abordagem advogada do diabo. O pessoal pensa que a democratização é ter um voto a cada 4 anos ou a cada 5 anos. Isso é que é democracia, é poder falar e ter um voto. E o povo sistematicamente, através da abstenção, que ele está-se a marimbar para esse direito. Qual é o direito que ele quer? À saúde, à educação. O que é que aconteceu no Partido Único? Todas as crianças de Cabo Verde foram vacinadas. Todas as crianças de Cabo Verde foram à escola. Portanto, eu, se fosse advogada do diabo, diria sim. Mas o processo de democratização do país não começou com o voto, começou com a vacinação de todas as crianças para que umas não morressem enquanto outras viviam bem. Rosário, muito obrigado então por ter vindo aqui mais uma vez ao Café Central, e lá estaremos naturalmente para essa apresentação de Manecas Santos, uma biografia da luta. Se me permites, eu gostaria de dizer obrigada e só uma adenda, digamos assim. Este último comentário sobre o Partido Único, eu sei que ele vai-me valer toda a sorte de classificações políticas malucas de que eu sou defensora dos sanguinários e não sei o quê. Não, é apenas mais uma instância de olhar descomplexadamente para o passado. Rosário de Luz, a nossa convidada hoje, ela que é autora deste livro, desta biografia da luta de Manecas Santos. O livro é apresentado hoje às 6 da tarde na Presidência da República.